Saudações. Ontem foi dia 15 de novembro, que já é naturalmente um dia triste nesse país, porque se comemora, se celebra um golpe de Estado que resultou na republiqueta de banana que nós temos hoje em dia, né? O Brasil tem tudo para ser um grande país, né? Tem um povo bom, tem uma boa cultura. Eu sou muito otimista com relação ao futuro do país, mas que esse sistema que nós temos hoje em dia, tanto por questões demográficas como por questões políticas, o sistema eleitoral, enfim, do jeito que está, não dá para ficar. Isso é insustentável a longo prazo. E eu acho que todo mundo sabe disso, tanto quem está na direita, quanto quem está na esquerda, quanto quem está na terceira via. E então, assim, o que muda, o que muda de um campo para outro é só pelo que exatamente eles querem, cada campo quer substituir o sistema, né? Eu não escondo de ninguém que eu sou monarquista. Eu acho que o Brasil ele tem uma identificação e uma propensão natural à monarquia, da forma como ela como ela é atualmente concebida, né? Então, com o monarca e os órgãos imperiais, ou no caso do Brasil seria imperial, né? Nos órgãos imperiais como órgãos de observação e de moderação, né? Um poder moderador mais confiável e apolítico, né? Não tem como dizer, por exemplo, que o nosso Supremo Tribunal, que o nosso STF é apolítico, porque são os políticos que apontam esses cargos, né? Também não confiaria num sistema em que funcionários públicos de carreira são alçados a essa função. Então, eu sou monarquista e eu acho que é algo pelo qual vale a pena lutar. Eu fiz uma enquete que ainda está acontecendo lá no canal do Telegram. Eu pretendo fazer uma aqui no YouTube também, perguntando, né, a você inscrito, meu caro inscrito, qual é a sua, né, qual é a sua inclinação política, de direita ou de esquerda. Eu fiquei, no momento, até um pouco surpreso na enquete, porque eu coloquei direita, centro, centro-esquerda, esquerda, anarquista e terceira via. E em primeiro lugar está a direita, né? Eu já esperava que esse fosse o caso, mas eu fiquei surpreso porque em segundo lugar lá está a terceira via e anarquismo em seguida, né? São os três melhores, mais votados lá, apesar que são poucos votos, né? Mas o canal é pequeno de qualquer maneira. Então, e são os meus inscritos mais assíduos que estão votando, né? Então, eu achei curioso. Mas, enfim. Ontem também foi um dia de votação, né? As pessoas pararam para votar para prefeito, para vereador. E o Brasil se encontra num caos político que é difícil, né, de entender. Então, eu gostaria de deixar algumas considerações para vocês. E ao final desse vídeo também eu vou deixar um relato de um inscrito meu aqui sobre a situação lá no Amapá. Então, é um escopo meio grande, mas eu acho que dá para dar uma pincelada aqui para vocês. Então, o que acontece? O que eu acho sobre ontem? Aqui em São Paulo, por exemplo, deu, né, Covas e Bolos numa forma de apuração incrível em que ninguém consegue, em que o TSE, né, ele foi hackeado ontem, né, hackeado em diversas frontes, diversas frentes, e mesmo assim tem lá foi lá o Barroso, né, todo pimposo lá, pomposo, né, dizendo que o sistema é seguro, acredita em mim, né?
E se a divulgação não fosse possível, que ele ia divulgar, né, no gogó, e você acredite nele porque ele é um ministro supremo, e como supremo ministro ele é supremo em tudo. Então se ele diz alguma coisa, você automaticamente assume que aquilo é verdade. Isso é uma piada em qualquer país sério, qualquer lugar sério do mundo. Mas eu não, nem fico, nem é o que mais me chateia com relação a ontem. Você para perguntar para as pessoas nas ruas se elas confiam nas urnas. Infelizmente, muita gente acredita que sim, ainda compara com, olha lá nos Estados Unidos como tá dando problema por ser papelzinho. Pelo amor de Deus, gente. Qualquer votação em papelzinho você consegue recontar, certo? É o mínimo do mínimo do mínimo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm alguns lugares em que é uma espécie de voto impresso. Então você tem lá, puxa, olha, deu um glitch no sistema, por coincidência em máquinas, em alguns dos lugares, né, máquinas da Smartmatic deram um problema, né? E só que lá tem lá não vai ter que fazer a contagem manual porque deu um glitch favorecendo o Biden, e nesse erro que deu, né, votos que eram do Trump foram passados, o sistema jogou para o Biden sem querer, e isso aconteceu em vários condados lá. Então, seja como for, lá é possível você colocar algum tipo de auditoria. Mas nem acho que é o melhor sistema do planeta. Lá cada estado define o seu. Tem alguns estados lá que têm adotaram formas muito pouco confiáveis, né? E a principal delas é essa história de voto pelos correios. É uma ideia de jirico em qualquer lugar do planeta, e lá não é diferente. Se alguém me sugerisse voto por correio aqui no Brasil, eu diria a mesma coisa. Quem foi o asno que teve essa ideia, né? Mas ainda diria que é um sistema menos pior do que o que nós temos. O que nós temos é inauditável. Você não tem como... É aquilo que aquele camarada está dizendo e acabou. Antes, até ontem pelo menos, você ainda ia acompanhando os gráficos, né? Para chegar, como houve, né, em eleições aí passadas, que você fala assim, olha, mas deu um salto ali no final, deu um glitch, travou tudo, e de repente o outro candidato foi parar na frente, né, como aconteceu em 2014. E aí as pessoas, né, pelo menos falam, olha, foi suspeito aquilo ali, né, tudo mais. Tanto que o PSDB chegou a pedir, né, para que fossem auditadas, onde se assumiu, né, a realidade que aquilo lá era inauditável, que as nossas urnas são inauditáveis. Então tem essa primeira questão esquisitíssima de que ontem ao 0%, né, com 0% dos votos aqui em São Paulo começou, e do começo até o final, da forma como foi divulgado, nada se alterou, né? E a chance estatística disso acontecer é nula, não existe, né? Ela é ínfima, assim, é muito mais raro, seria muito mais raro do que um raio cair, né? Num estado numa cidade como São Paulo, de milhões e milhões de habitantes. Bom, então essa é a primeira questão que nós temos que abordar. Nenhum resultado nessas urnas, não importa se te favoreça ou se não te favoreça, se você foi favorecido ou não, se você sente que por algum milagre aquilo deu certo ou não, nossas urnas não são confiáveis, elas não inspiram confiança, não é possível que os votos sejam auditados. Então, alguém, não, foi o Barroso também, falou que nunca houve uma denúncia de fraude, nunca houve comprovação de fraude. Numa urna que é inauditável, nunca haverá, não existirá. Você não tem como auferir, você não tem como saber se aquilo foi fraudado ou não. É impossível, é simplesmente impossível. O cara pega o voto, depois que você coloca o seu voto ali, o que a máquina fez com ele, você não faz a menor ideia. Você não tem como saber. Você não tem como saber. Então esse é o problema, e isso só acontece em país eco, né? República de banana. Bom, então tem essa primeira questão, não dá para fugir dela. O sistema
brasileiro ele é fraudável e enfim. Segunda questão, quem foi o grande vencedor, né, no país? Se você parar para analisar o número, simplesmente quem ganhou mais prefeituras e quem perdeu mais prefeituras e for analisar as câmaras municipais, eu sou obrigado a dizer que a esquerda perdeu. A esquerda perdeu, o PT reduziu, teve um número reduzido de municípios, ganhou menos municípios, foi menos para o segundo turno e tudo mais. O PCdoB também, né, também perdeu municípios. O PSOL conseguiu alguns ganhos importantes de ir para o segundo turno, conseguiu alguma relevância em algumas capitais, mas no geral também não ganhou nada, né? Teve algum bom desempenho em algumas câmaras, mas quem foi o verdadeiro vencedor foi o Centrão. O Centrão ganhou, sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Centrão ganhou essas eleições. O PSDB, infelizmente, continua forte, né? As pessoas continuam ainda não sem saber se o PSDB é de esquerda ou de direita. Spoiler, é de esquerda, né? Mas é fácil de constatar isso conversando com as pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas que se dizem, não, eu sou de centro-direita, sou de centro-direita. Você vota em quem? Eu voto no PSDB. Eu conheço essas pessoas. Um outro dado curioso aqui em São Paulo é que se você for acreditar nas urnas, da forma como foi tudo divulgado, aqui em São Paulo houve cerca de 40% de abstenções, de pessoas que ou justificaram os votos ou decidiram não sair para votar, e mais um outro bom tanto de votos nulos, né? Se você juntar abstenções mais votos nulos, dá mais do que o Covas e o Boulos tiveram de votos somados. Então, se você somar o Covas e somar o Boulos, se você somar os dois, eu vou... não dá o número de pessoas que decidiram não votar ou que votaram nulo. E eu não sei, como tudo aqui no Brasil e como tudo nessas eleições, não dá para saber se isso é verdade ou não, porque pode ser, por exemplo, que as máquinas lá do TSE tenham simplesmente pegado e falado assim, esse voto aqui que é pro Russomano, pro Fidelix, pro Mamãe Falei, pro França, esses votos todos aqui vão desaparecer, some com eles, pronto, viraram votos nulos, ou não foram contabilizados, eles sumiram em algum lugar. Isso é possível, né? Da forma como é a palhaçada aqui no Brasil, isso é possível. Mas, assumindo que esse dado seja verdadeiro, o que isso demonstra, e não, eu tenho uma história para contar que corrobora um pouco com esse dado, na verdade, mas eu não sei dizer em que grau, qual o tamanho disso, mas que foi um fator nessas eleições foi. Né? Claro que a gente não tem como saber, mas eu vou contar algumas histórias para vocês que talvez corroborem um pouco com isso, com a possibilidade de que realmente as pessoas decidiram simplesmente não votar. Quando eu era novo, uma das primeiras votações que eu fui, já era essas máquinas eletrônicas aí, na época. Eu não lembro qual foi exatamente, mas eu lembro como, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Foi que na fila para votar tinha um cara que tava bêbado. Não, ele não tava bêbado, ele tava trêbado já, sabe? Muito, muito bêbado. E ele pegou, ele, né, tava lá e só esperando a vez dele de votar. E tinha uma lata de lixo cheia de santinhos, né? Desses folhetinhos que tem os candidatos, né? E ele estava cheio. Então, ele passou durante, né, esse processo, a fila passou por uma dessas lixeiras. Ele enfiou a mão nessa lixeira, pegou um papelzinho, bateu assim no papelzinho e disse:
é nesse que eu vou votar. E foi com um papelzinho para a urna foi uma eleição em que até algumas pessoas demoravam para votar. Então, nessas eleições, nossas eleições presidenciáveis, né, aqui elas têm muita gente, eu acho realmente que é muita gente votando, então prefeito, não, é presidente, senador, governador, deputado, né? Então é uma confusão para algumas pessoas. E eu lembro que esse camarada foi com esse negócio, demorou para votar. E, bom, aquilo lá me marcou, mas eu achei que tivesse, né, de alguma maneira, assim, eu não vi mais nas outras eleições. Mas ontem eu vi. Eu vi não. Eu ouvi. Eu moro numa região aqui de São Paulo. A Júlia, minha esposa, ela mora numa outra região aqui de São Paulo. E nós pegamos um Uber de um lugar para o outro, né? O Uber resolveu, né? Que ele resolveu nos comentar sobre política, né? Sobre a palhaçada que era e tudo mais. E aí ele falou o seguinte: olha, eu peguei um papelzinho no chão e votei. Aí, para mim não importa em quem você tenha votado. Não importa em quem você tenha votado. Votar dessa maneira é errado. Não importa, assim, nesse ponto, a fraude assim, é a sujeira da elite. Esse ato é a sujeira do povo. E isso me irrita. Isso me deixa muito irritado. E a Júlia até ficou assim, né, ela me mandou uma mensagem assim, né? Porque ela viu que eu fiquei alterado, falei bastante coisa pro cara. Ela, olha, mas calma, a gente tá na marginal, né? Então ele, né, pegando a marginal, né? Que exige uma certa atenção. Mas eu fiz a questão de sondar, né? Ele votou no França. Mas ele falando as coisas nas quais ele acreditava não batia em absolutamente nada com o que o França defende, nem com o que o partido do França, que é o Partido Socialista Brasileiro, defende. Eu falei, e você faz ideia de que você votou no oposto do que você está me dizendo? O cara é um eleitor, se disse, né? Eleitor do Bolsonaro. Aí você fala, pô, eleitor do Bolsonaro, ele disse que vai pretende votar no Bolsonaro de novo, mas não acha que ele vai ganhar. E aí eu realmente fiquei muito impressionado. E enquanto a Júlia ia votar, eu fiquei num ponto de ônibus esperando, porque era o único lugar onde tinha um assento, né, para sentar. Enquanto ela ficava na fila, foi lá para dentro para votar até sair, né? E nesse ínterim, uma senhora pegou disfarçadamente, a senhora que estava do meu lado, disfarçadamente pegou um santinho do chão, dobrou e colocou na bolsa. E eu, meu Deus do céu. Então isso acontece. Aí eu fui comentar isso, né, com conhecidos meus, né, conhecidos nossos. E aí a pessoa comentou, eu anulei o voto. E eu sei que é uma pessoa que votou no Bolsonaro também. Então, que isso foi um fator, essa desesperança na política, essa desesperança, esse descrédito no voto, de que não faz diferença em quem você vai votar, que qualquer um que entrar lá vai ser a mesma coisa. O rapaz do Uber, por exemplo, ele acreditava que mesmo o Covas ganhando, por exemplo, não haveria, ninguém vai voltar para dentro de casa. Uma outra pessoa com quem eu conversei, expôs um pouco mais, um tanto mais consciente da situação, mas também muito descrente de que que as pessoas vão realmente voltar para dentro de casa numa eventual segunda onda, né? Mas era isso que foi isso que eu fiquei me perguntando. Gente, se o cara tá dizendo que ele vai fazer, por que você acredita que ele não vai? Essa é a minha dúvida, essa é a minha questão. O cara está dizendo o que ele vai fazer. Ele está te contando, ele não está escondendo de ninguém. Ninguém pode falar em teoria da conspiração mais.
Isso você podia falar 20 anos atrás. Hoje em dia, esse tipo de coisa, o cara tá te dizendo o que ele quer fazer. Por que você não acredita no que ele está dizendo que ele vai fazer? Mas enfim, então isso foi algo que me deixou bastante chateado ontem, porque como eu disse, existe a corrupção, eu sempre falo isso. A elite, ela precisa da complacência sabe, do aval da população. Se o povo sem o povo, sabe, falar amém para a imundice que a elite está fazendo, as coisas não acontecem. E infelizmente nós estamos... o que aconteceu, eu acho que o reflexo dessas eleições é que é a confusão. Quando as pessoas simplesmente não sabem em quem votar, não sabem no que acreditar, não sabem em quem confiar, né? Então, por exemplo, aqui no caso do Russomano, né? Puxa vida, o presidente deu apoio ao Russomano. As pessoas viram e falaram, peraí, mas ele deu apoio pro Dória e o Dória foi lá e a primeira coisa na primeira oportunidade se voltou contra ele. A Joyce Hasselman fez a mesma coisa. Então o presidente apoiar ou não apoiar não quer dizer muita coisa. Eu acho que o cara é um calhorda, então não vou votar no cara. Então isso foi um fator, sim, né? Foi um fator, é um fator de confusão. Então isso facilita o trabalho de quem quer fraudar alguma coisa, né? Então é isso que eu acho com relação aqui ao Brasil, com relação à parte das eleições. Nós tivemos na semana passada um apagão também, né? Teve um apagão nas semanas aí, não foi na passada, foi na retrasada. Semana passada um inscrito meu me enviou um relato sobre como estavam as coisas por lá, né? E ele falou, algumas das coisas que você fala, né, você tem razão. Eu sempre comento, eu já comentei aqui no canal mais de uma vez, eu não vou me repetir muito, mas eu sempre comento sobre aquele autor que o livro dele, a obra dele resultou até em jogos de videogame e de tabuleiro, né? Aquele This War of Mine, né? E eu lembro dele comentando, né, de como é a realidade, porque uma das primeiras coisas que a OTAN fez, né, quando estava bombardeando lá os Balcãs, foi derrubar a rede de energia, né? E a verdade é que derrubando a rede de energia, muita coisa dos militares não consegue funcionar. Então, basicamente, assim, você ganha por... Assim, é muito, muito difícil de continuar a guerra, né? A não ser que você tenha, assim, sistemas auxiliares muito bons, o que não é o caso do Brasil. A gente viu isso lá nessa crise de agora. Mas uma das coisas que eu sempre alerto é que você tem que ter um estoque de comida, você tem que ter uma caixa d'água para que dure pelo menos um dia ou dois, no mínimo, ou mais de preferência, quanto melhor, mais melhor. Então você tem que ter uma caixa d'água, tem que ter um estoque de comida. De preferência, ter um estoque de produtos de limpeza. Se você vive numa família numerosa, é melhor. Se você não vive e você estiver em algum lugar onde vocês podem se juntar, numa ocasião dessas, se vocês conseguirem se coordenar para agir de forma unida, é melhor, né? Para se defender de saques e para juntar esforços em prol, né, da sobrevivência mesmo, né? E diminuir, dar o apoio psicológico é importante, rezar é importante. Se você tem alguma religião, eu sou católico, então, nossa, rezar o terço nessas horas vai ajudar muito. Você está acostumado com repetições, né, e com a meditação que isso traz. É um ato de meditação, se você parar para observar, e as pesquisas apontam para isso. Então, eu recomendo você ter alguma forma de você ter dinheiro em casa, porque os caixas eletrônicos não funcionam. Então, lembrem-se disso, pelo amor de Deus. Quando vierem daqui a alguns anos com o papo de que é melhor se livrar do dinheiro, porque sem o dinheiro em espécie não tem roubo, as pessoas não têm como te roubar, as pessoas é muito mais seguro, o banco pode te cobrir se por uma questão eletrônica. E o dia que alguém vier com esse sistema, lembre-se disso,
que numa hora como essas, todo o dinheiro que você tem no banco e nada é a mesma coisa. E nada é a mesma coisa. Quem tem muito dinheiro pode comprar uma parte em ouro, mas eu recomendo que você tenha algumas outras coisas que possam servir para escambo também, senão você vai ter que trocar uma moeda de ouro por um pedaço de pão, numa crise muito grave, muito forte. E nunca assuma que essas coisas não irão acontecer, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não estou dizendo que o fim do mundo vai acontecer no mês que vem, ou que vai acontecer daqui a um ano, que a rede de energia vai pro beleléu daqui a 6 meses. Eu não estou dizendo nada disso. Mas são coisas que os nossos bisavós tinham alguma noção disso. E nós perdemos a noção disso, né? Então, sem muito mais delongas, eu vou deixar vocês com o relato desse grande inscrito que tem aqui no canal. Por favor, eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Quem tiver interesse em fazer parte dos grupos de Telegram, de WhatsApp e etc., enviem um e-mail para escritonasombras@gmail.com. Eu vou ver se eu coloco também os links aqui na descrição, né? Às vezes eu faço as coisas meio correndo, acabo não colocando, mas enfim, acho que talvez fosse interessante. Talvez seja interessante, eu vou fazer um esforcinho para fazê-lo. Então, fiquem com Deus, um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Sou eu que estou Brando. Eu consegui um pouco de área, um pouco de eletricidade aqui, só queria poder te repassar um pouco da situação, de como é que é a experiência de você passar por um apagão aqui dentro de uma cidade, relativamente uma média cidade, média para grande. E é o seguinte, aquilo que você falou em relação a como a falta de dinheiro físico pode impactar, isso é extremamente verdade, porque aqui a gente ficou numa situação de quase 5 dias sem eletricidade, e quem não tinha dinheiro físico já sacado, já guardado, realmente passou por muitos perrengues, porque no momento que você não tem eletricidade, você não tem acesso à internet. Não tendo acesso à internet, você não tem acesso à conta bancária, digital, a fundos, esse tipo de coisa. Então você fica refém do que você tem físico na sua mão, ou dinheiro físico. E eu já vi muita situação. Eu cheguei a presenciar várias situações de gente rica, de gente que tem dinheiro mesmo aqui, que acabou passando por uma situação meio apertada, complicada, justamente por fato de não ter dinheiro físico sacado e não ter condição, não ter, digamos, muita facilidade de conseguir sacar dinheiro, conseguir usar o aplicativo do banco, por exemplo. Muita gente aqui que fez fila quilométrica no aeroporto. O aeroporto era um dos únicos locais aqui da cidade que tinha eletricidade, que tinha área, que tinha sinal e que tinha um caixa 24 horas funcionando. Todos os bancos estavam fechados, todos os caixas 24 horas não estavam funcionando. E os que tinham energia, em alguns locais, que conseguiram manter energia, acabaram não conseguindo sacar porque o caixa não tinha internet, não tinha área para poder ter acesso às opções de transação ou de serviços bancários. Fora isso, você tem o próprio problema da carestia em si. Sem energia, a gente não estava tendo condição de manter equipamentos frigoríficos funcionando, então carne, queijos, laticínios, tudo que precisava todo alimento perecível que precisa de refrigeração para a gente manter conservado, praticamente foi estragado. Eu acho que o prejuízo financeiro dos comerciantes e varejistas aqui foi incalculável, até mesmo para o pequeno comerciante, aquele que tem um mini box que funciona assim de canto de bairro, até mesmo grandes distribuidores aqui tiveram perdas assim que são incalculáveis. Então realmente é foda, é muito complicado mesmo.
Açougue, mesma coisa. Acho que carne foi um dos preços assim que foi um dos itens que mais teve prejuízo e que teve alta absurda. Por exemplo, uma peça de carne eu já vi andando em açougue, um dos poucos que ainda tinham funcionando, uma peça de carne custando 160, 170 reais, uma peça de carne, que numa situação normal não passaria de 30, até 40, dependendo do local. Para tu ver o que isso causou nas pessoas. Procura por vela, procura por combustível, filas enormes, quilométricas em postos de gasolinas que ainda conseguiam fazer abastecimentos de combustível, briga, a quantidade de briga que eu presenciei na rua, que eu presenciei dentro de supermercado, que eu presenciei em filas, não foi, não foi normal. Eu acho que realmente as pessoas, quando são submetidas em situações de crise e em situações de assim de incerteza como esta, realmente tendem a ficar mais violentas mesmo. Eu já presenciei mais duas brigas em posto de gasolina para conseguir ter combustível. Eu já presenciei uma briga dentro de um comércio por gente procurando vela para poder ter um pouco de luz em casa à noite. E eu, pessoalmente, se aconteceu comigo, eu já fiquei numa fila assim que dobrava o quarteirão e dava a volta em quarteirão numa padaria, uma das poucas padarias aqui perto de casa que tinha ainda um pouco de energia, movida a gerador de óleo e que ainda tinha pão, gente fazendo fila e você tendo caristia e racionamento, você só podia comprar R$ 2 de pão por pessoa. Ou seja, você comprava no máximo 5 ou 6 pãezinhos, assim, que é pãezinho francês, se você está me entendendo. Ou seja, uma situação realmente bem complicada. A quantidade de acidentes de trânsito também foi bizarro. É bizarro, na verdade, né? Isso ainda está acontecendo. Isso é muito lógico, né? Você vê que não tem nenhum sinal que. São poucos sinais de trânsito que estão funcionando, semáforo e etc. Ou seja, o potencial de se gerar acidentes é bizarro. Por exemplo, nunca tinha visto presenciado um capotamento de carro na minha vida. E eu estava num cruzamento de bicicleta e uma van foi dar ré. Apareceu um outro carro que não tinha visto vindo do cruzamento, bateu na van e o carro capotou na minha frente. Assim, capotou por uns 15 a 20 metros. Coisa bizarra mesmo. Outra coisa é violência, pelo menos por parte de bandidos, né? Ficou algo surreal. As facções criminosas que atuam por aqui meio que começaram a criar asinha. Muito assalto, muito roubo. Por exemplo, uma vizinha aqui perto de casa, ela foi assaltada com todo mundo dormindo dentro de casa. Os bandidos entraram lá dentro sem fazer barulho, roubaram 2 notebooks e vários celulares sem o povo perceber, sem ninguém conseguir descobrir o que estava acontecendo. Graças a Deus que eles não mexeram com eles, tipo, só entraram, roubaram e foram embora. Eles não mataram ninguém, não machucaram ninguém, mas isso podia ter acontecido caso alguém tivesse acordado ou tentasse reagir, ou então fosse pego de surpresa, né? A pessoa no susto pode fazer alguma coisa que podia não estar preparada. E o bandido, a mesma coisa. Outra coisa é violência, pelo menos por parte de bandidos, né? Ficou algo surreal. As facções criminosas que atuam por aqui meio que começaram a criar asinha. Muito assalto, muito roubo. Por exemplo, uma vizinha aqui perto de casa, ela foi assaltada com todo mundo dormindo dentro de casa. Os bandidos entraram lá dentro sem fazer barulho, roubaram 2 notebooks e vários celulares sem o povo perceber, sem ninguém conseguir descobrir o que estava acontecendo. Graças a Deus que eles não mexeram com eles, tipo, só entraram, roubaram e foram embora. Eles não mataram ninguém, não machucaram ninguém, mas isso podia ter acontecido caso alguém tivesse acordado ou tentasse reagir, ou então fosse pego de surpresa, né? A pessoa no susto pode fazer alguma coisa que podia não estar preparada. E o bandido, a mesma coisa. Isso não chegou aí pra mídia, mas tem um colega meu que ele trabalha como agente penitenciário, e ele falou que aqui na penitenciária do estado Iapem teve princípio de rebelião, os bandidos queriam virar a cadeia
para poder meio que fazer full, para poder fazer uma rebelião, quem sabe fazer uma fuga em massa, mas parece que conseguiu ser contida. E isso justamente porque eles perceberam que seria um pouco mais fácil eles conseguirem fazer algo assim num contexto onde não tem eletricidade. E aí isso pode, aí disso daí tu pode tirar ideia para várias outras coisas. Também tem a situação de a maioria das pessoas aqui não estarem preparadas para esse tipo de situação, ou seja, eu acho que realmente a reação emocional e a reação, às vezes, assim, causada pelo medo, pela incerteza, gera situações assim que são até bem muito piores do que a própria situação da crise como um todo. Não dizer que tudo foi desgraça, teve coisas boas disso tudo. Isso serviu para poder aproximar um pouco mais as famílias, para poder aproximar pessoas que não eram tão próximas, amigos, vizinhos, principalmente vizinhos e pessoas que moram próximas uma da outra. Isso serviu para você aproximar as pessoas de uma maneira assim mais direta e simples, através realmente de rodas de conversa, rodas de canto, realmente assim, aproximar vizinhos que não se falavam, aproximar as pessoas que não eram tão próximas, fez renascer ou reavivar um espírito de comunidade, um espírito de solidariedade entre as pessoas e principalmente eu acho que fez reavivar ou reviver um espírito de caridade. Eu acho que a caridade foi uma das coisas que acabou meio que renascendo ou se tornando um pouco mais vívida nesse contexto de crise. Realmente pessoas se ajudando, mesmo e sendo mais caridosas e solidárias uma com as outras. Um espírito assim, bem cristão, para para poder ser mais específico. Ou seja, eu acho que isso serviu para mostrar que eu acho que as pessoas numa situação dessa elas realmente procuram se ajudar e eu acho que a caridade, assim, a solidariedade e também eu acho que com o próximo ele tende a se fortalecer e ficar mais forte nessas situações assim de necessidade, de crise. Ou seja, para dizer que acho que até na pior das situações existe graça. Existe graça e existe o amor ao próximo, o amor em Cristo. Então, acho que dá para dizer que isso foi uma coisa boa que aconteceu e uma lição que foi aprendida na prática. Então, para dizer que não foi só desgraça, eu acho que tem esse ponto muito positivo que eu consigo destacar para ti. Basicamente, eu acho que foi isso. Eu espero que esse meu relato, assim, possa ter te ajudado. A gente ainda está passando ainda por racionamento, só que a gente está passando racionamento de energia. Alguns bairros têm energia, outros bairros não têm. A área, a internet estão muito instáveis, ou seja, não é sempre que estou conseguindo ver alguma notícia ou conseguir ver alguma mensagem, mas eu creio que nessa situação toda eu estou tentando te passar uma situação de quem está aqui tá aqui no Amapá, de quem está passando por esse apagão, está passando por tudo que ronda aqui dentro e te dando um relato de primeira mão. E eu espero que você talvez possa ter aprendido com esse meu relato, que possa ter aprendido ou confirmado ou repensado algumas ideias que você tem em relação a esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação de crise, contexto de crise, e espero que eu possa ter lhe ajudado de alguma forma. Vai demorar mais ou menos de 10 a 2 semanas para tudo se normalizar, se nada de errado acontecer a partir de agora, mas espero que dê tudo certo. Obrigado pelas orações e que a paz de Cristo esteja contigo, cara. Obrigado.